Então, bom dia a todos. Estamos na nossa aula de exercícios de equações de Maxwell, da nossa disciplina de eletromagnetismo, do curso da Engenharia Elétrica e da UNIC. Então, nossa aula de hoje foi uma aula de resolução de exercícios. E aí, agora a gente vai resolver juntos, né, esses exercícios. Então, aqui a tabela, né, com as equações. Esse é o primeiro exercício, né, que foi pedido aí para vocês fazerem. Então, na letra A, a gente quer calcular o fluxo elétrico. Então, calcular fluxo elétrico, acho que vocês já estão craques aí, né, de calcular fluxo elétrico, né? Como que calcula um fluxo, pessoal? Então, o campo elétrico, né? O campo elétrico. Campo elétrico vezes a área. A área e O cosseno do ângulo. Isso. Tá, e aí, esse campo elétrico foi dado, né, 10 a quinta voltmetro. A área, ela tem aresta de 10 centímetros, então a gente considera que é uma área quadrada, né? Lado vezes lado. E o θ tá aqui embaixo aqui, tá? Cosseno de θ, vocês viram aqui embaixo, né? 60 graus. Então, esse fluxo elétrico vai ser campo elétrico, que é 10 a quinta. Essa área que é lado vezes lado, então tem que ser 0,1 vezes 0,1. E aqui vezes um cosseno de 60 graus. Então, calculando aí, vou pôr atrás aqui que está resolvidinho, ó. Então, 500 volt vezes metro de fluxo elétrico. Ou o fluxo elétrico também pode ser Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Eu coloquei esse. Dá para fazer dos dois, porque o campo elétrico, a unidade de medida dele, dá para fazer em Newton por Coulomb ou em volt por metro. São equivalentes e as duas são do sistema internacional. Mas está certo também das duas. Na letra B, como a gente quer calcular a carga, agora sim a gente utiliza a lei de Gauss, né? Ó, essa aqui é a lei de Gauss. Então, o produto escalar do vetor EDA é igual à carga que vai ser envolvida pela superfície dividido por uma constante ε0. Então, o fluxo elétrico é esse próprio EDA, né? Que a gente já tinha aqui, ó. A gente já tinha igualado isso aqui, ó. O fluxo elétrico é essa integral de EDA. Então, eu só troquei aqui, ó. Tendo um retorno aí bem alto de alguém. Eu vou mutar aqui todo mundo. Aí vocês tirem o mudo na hora que vocês forem responder. Então, esse fluxo elétrico a gente calculou aqui, ó. Então, é só colocar ele ali, ó. Passei o ε0 multiplicando, né? E o fluxo a gente já tinha calculado em cima. Então, se a gente aplicar os valores, né? Vai ficar o 500, que a gente achou. E o 8,85 vezes 10 a menos 12, que é o valor da constante ε0. Então, se a gente multiplicar isso aqui, a gente chega nesse valor aí para a carga que gerou esse campo aí de 10 a quinta voltmetro. Tranquilo, pessoal? Sim, também. Beleza, meu deu certo. Maravilha. Então, na nossa avaliação, como a lei de Gauss é uma das equações de Maxwell, na nossa oficial a gente pode cair lei de Gauss. Então tá, vamos continuar. Ó, vamos falar de lei de Faraday antes de começar a resolver. Só para a gente discutir aqui e a parte teórica do negócio. Um dos jeitos de escrever lei de Faraday, a gente viu assim, ó, a força eletromotriz, ela é igual à taxa de variação, vou chamar aqui de fluxo E dt. Né? Então, se a gente fizer essa taxa de variação do fluxo elétrico no
fluxo elétrico não, fluxo magnético, desculpa, fluxo magnético no tempo, isso vai gerar uma força eletromotriz. Então, se eu variar o campo magnético, eu consigo gerar uma força eletromotriz, eu consigo gerar uma voltagem no meu circuito. Esse fluxo magnético, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez ali para o fluxo elétrico, a gente pode fazer esse fluxo magnético como B vezes A vezes cosseno de θ. Então, assim, qualquer um desses três que variar no tempo, eu consigo gerar essa força eletromotriz aqui, ó. Então, se eu vario o B, que é o campo magnético, eu consigo gerar uma força eletromotriz. Então, se a gente tiver um circuito, por exemplo, um circuito que esteja paralelo ao primeiro circuito, e eu ficar ligando e desligando a corrente, eu fico aumentando e diminuindo o campo magnético, então eu consigo induzir uma diferença de potencial num circuito que esteja ao lado. Se eu variar a área, eu também consigo gerar uma força eletromotriz. Por exemplo, se eu ficar com uma situação em que essa área aumente ou diminua de tamanho, ou que essa área esteja rotacionando de repente, tipo, não parada no mesmo ponto, então eu consigo fazer variar esse valor dessa área que gera uma força eletromotriz também. E, por último, que a gente não tinha feito exercício ainda, se eu variar esse ângulo θ entre o campo magnético aí e a área, e a espira, se eu variar esse ângulo, a gente também consegue fazer variar essa força eletromotriz. Então, nesse exercício, pessoal, quem que está variando aí? O B, o A ou o cosseno? Quem que variou aí nesse exercício? B, campo. O campo, ele tá escrito lá, o campo magnético uniforme, 0,75 Tesla. O campo magnético é constante. A área é constante, porque não vai aumentar nem diminuir. Quem que variou nesse exercício foi o ângulo θ. Porque aqui a gente tem, ali no desenho, a gente tem uma área que está paralela ao campo magnético, então esse ângulo 0. E depois aqui, ele mudou de lado, então ele ficou aqui, fazendo um ângulo θ aqui, Ele variou para 60 graus. Então, a gente teve uma variação do ângulo de 0 graus para 70 graus, porque isso aqui é um pêndulo. Então, essa espira aqui, ela fica indo e voltando, e quando ela passa dentro desse campo magnético, ela gera corrente elétrica. Então, quem está variando nesse caso é o ângulo. Aqui é 0 grau, né? Essas setinhas vermelhas aqui é o campo magnético, tá? Essas setinhas que estão assim, é o campo magnético. Então, a área é sempre perpendicular, né? O vetor da área é sempre perpendicular ali à espira. Então, aqui ela está paralela ao campo magnético, então eu vou ter cosseno de 0. E aqui ela está fazendo 60 graus. Ele rotacionou, né? 60 graus aqui, então 60 graus aqui também. Então, se a gente for fazer, essa é a equação, né, da lei de Faraday, escrita de forma integral. Notem que eu adicionei um N aqui, porque quando a gente tem mais de uma espira, a gente multiplica, né, pelo número de espiras, né, porque cada área a mais é um fluxo a mais. Isso aqui, Oi. Esse fluxo EDL aí, ele é o, quer dizer, integral de EDL. Esse é a força eletromotriz que fala, esse E ali? Ela tem unidade de força, isso aqui tem unidade de voltagem. Nossa, Então, voltagem. Então eu posso substituir isso por ele. Que foi até o que está feito aqui na sequência. No meu aqui, professor, esse aí deu 0,58 volt. Vamos fazer junto aqui. Eu não lembro quanto que é. Então, isso aqui
tem unidade de voltagem. Então, a gente pode colocar como força eletromotriz aqui. Porque assim, ó, se vocês lembrar lá da aula de potencial elétrico, vou trocar as letras, ó. O campo elétrico, eu posso fazer com o campo elétrico vezes uma distância d, isso é igual ao potencial elétrico. Porque potencial elétrico é Kq sobre D. Tinha um D desse lado. Se eu passo esse D dividindo, fica D quadrado aqui embaixo, que é certinho a equação do campo elétrico. Se eu volto D para lá, então só potencial é Kq sobre D. Então, quando eu passo esse D dividindo, fica Kq sobre D quadrado, que é o próprio campo elétrico que a gente aprendeu lá na lei de Coulomb, no comecinho do curso. Então, esse produto de campo elétrico por uma distância, ele tem unidade de potencial elétrico, que a gente está chamando de força eletromotriz, está usando esse Ezinho aqui, que é para a gente ficar com as mesmas letras do nosso livro. Como aqui a gente não tem uma taxa de variação instantânea, ele vai variar nesse intervalo de 4 segundos ali, eu, em vez de usar a notação de diferencial, eu usei a notação de delta, porque eu vou ter um intervalo maiorzinho. Então, fluxo magnético, igual a gente viu ali agorinha, B, A, cosseno de θ. Quando a gente usa delta, é porque a gente tem uma situação final menos uma inicial, né? Vocês aprendem isso desde a física 1. Colocou delta, final menos inicial. Como só quem vai variar é o cosseno, coloquei o B e o A para fora aqui, ó. O N já estava, né? Então, vou pegar a taxa de variação do ângulo no tempo para resolver esse termo ali. Então, vai ficar N de 50 espiras, campo magnético 0,75, a área circular, que é R ao quadrado, né? O raio é 20 centímetros, então a gente tem que fazer em metro. E aqui no delta, ó, delta cosseno de θ. Então, é cosseno de 60, que é o ângulo final, menos cosseno de 0, que é o ângulo inicial, dividido por um ΔT. 4 segundos, que é o final, menos 0, que é o inicial. Cosseno de 60 é meio, cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos meio, aí esse menos meio vai dividir por 4. E aí, na hora que a gente calcular, dá 0,589. Que acho que foi o que você achou, né? Foi, professor, meu deu esse aí, 0,589 volt. Isso, só que a gente não quer o potencial, né? O exercício quer é a Corrente. corrente. Então, a gente tem que usar o quê? Lei de Ohm, né? V igual a RI. Só que aqui, como a gente está usando o E, né? Fica E igual a RI. Eu até coloquei um R minúsculo aqui, né? Podia ser um R maiúsculo. É maiúsculo. Aí passa dividindo ali a resistência, que é 1,5. 0,31. E aí dá o 0,393 ampere, que é a nossa corrente elétrica. Beleza? Beleza. Ok. Então tá. E agora a gente chega no último, que é para capacitor. Então a gente vai usar a lei de Ampère-Maxwell, só que a gente só vai usar a parte do Maxwell, porque a lei de Ampère só serve para fio. Então essa é a equação de Ampère-Maxwell. E aí, igual eu estava explicando para o Leonardo aquela hora, como no capacitor não tem corrente elétrica, esse termo aqui, ó, vai para zero. E esse termo aqui é o que a gente chama de corrente de deslocamento. Essa corrente de deslocamento, ela é uma corrente virtual, não é que ela é tipo uma corrente de verdade em que o elétron passa de um lado para o outro. Vamos imaginar que aqui sejam as placas do capacitor. Conforme esse capacitor aqui, ó, vai sendo carregado, ele induz na outra placa uma carga elétrica. Quando ele desligar, quando ele for ligado, essa carga elétrica aqui é que vai alimentar o circuito. Então, é como se fosse uma corrente virtual, porque a carga daqui é que vai induzir uma outra carga aqui. Então, é como se a carga passasse, mas na verdade ela não passa fisicamente. Mas ela induz uma carga do outro lado que vai ser utilizada. Então,
Por isso que se chama de corrente de deslocamento. Ela é como se fosse uma carga, uma corrente que vai ser induzida do outro lado da placa do capacitor. Tanto é que ele vai... pode falar. É como se ela teletransportasse, né, professor, para o outro lado. É como se fosse isso. Mas na prática não é. Ela para na primeira placa, só que daí ela induz na outra placa uma carga oposta. Na hora que você acionar o capacitor, a carga que está lá do outro lado, ela segue a vida e vai continuar. Então, se a gente resolver esse DL aqui, né, como aqui no capacitor esse é circular, o campo magnético ele vai circular aqui, ó. Essa placa aqui já é circular, então o campo magnético circula. Como ele circula, esse DL aqui é de círculo, 2πr. Então a gente vai integrar, né, essa aqui de cima, né, de 0 até 2πr. E aí dá 2πr mesmo. Esse aqui a gente cortou, e aí, ó, constante μ0 está aqui, constante ε0 está aqui, e aí, ó, o exercício já deu direto quanto é de fluxo EDT, ó. Ele falou aqui, ó, carregando a uma taxa de 200 giga volt por metro, que é o campo elétrico, vezes segundo. Então, volt por metro é a unidade do fluxo elétrico, dividido por segundo. Então, aqui já está tudo na unidade certinha de fluxo elétrico dividido, né, no tempo. Então já tá, é só trocar, né, essa taxa aqui, ó, e colocar ela aqui. Se a gente passar o 2πr dividindo e calcular, a gente chega nesse campo magnético, que responde a letra A. Essa aqui é a letra A. Depois aqui na letra B, a gente pode calcular essa corrente de deslocamento do capacitor. Então, corrente de deslocamento é só a segunda parte ali, ó, μ0, ε0, de fluxo E, dt. Agora, se a gente aplicar os valores ali de novo, né, resolver só esse pedaço aqui, né, tá aqui. Esse aqui é esse. Vai dar, então, esse valor aí de corrente de deslocamento. Então, essa equação ela é bem utilizada na aplicação de capacitores. Entendido aí, pessoal? Essa daqui? Se vocês reverem os exercícios da nossa unidade 3, eles todos meio que estão com essa carinha desses exercícios que a gente fez hoje. Aham. É por lá mesmo que a gente deu. Tá. Aí... Estou dando uma pesquisada agora. Aham. Vamos... Tudo bem, então, esse pedaço? Eu quero conversar com vocês agora algumas coisas da disciplina. Tá. Pessoal, ó. Só explicando aqui da disciplina. Isso aqui já está postado no AVA desde a semana passada. Não sei se vocês chegaram a ver. Mas eu vou reforçar com vocês. Ah, tá. Aqui eu tenho que atualizar as datas. Espera aí, rapidinho. Isso aqui eu usei na turma de ontem. De vocês é tudo um dia a mais aqui. Deixa eu arrumar aqui. De vocês é para dia 9 até dia 16. De vocês aqui é para matutino. E aí? Será feito no dia 23, às 8, 23 às 8. Tá. Beleza, agora eu vou compartilhar aqui de novo. Tá, pessoal, como a gente vai falar dessa parte de prova, então eu vou encerrar a gravação para o vídeo que eu vou postar ficar mais curto e aí a gente continua conversando aqui.